Fala pessoal, professor José aqui no canal Farmacologia Fácil, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. E antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar aqui na internet, em vez de ficar procurando coisas sobre a vida dos outros, tá aqui assistindo uma aula de farmacologia, fisiologia ou terapêutica, enfim, está aqui no canal Farmacologia Fácil, e por isso que eu fico muito grato, porque no final das contas, o grande objetivo de um professor é ter a sala de aula cheia. E se você está aqui, é sinal que você é meu aluno, pelo menos esse tempinho aqui, nessa meia hora de aula do YouTube. Então, muito obrigado. Bom, o tema da aula de hoje, assim como várias aulas desse mês, é um tema que aborda conceitos. Vamos falar de biodisponibilidade, bioequivalência, vamos falar de formas farmacêuticas, vias de administração. Essa aula foi dividida em duas partes. Você está nesse momento assistindo a parte 1, então depois de terminar essa aula, na semana que vem vai ter a parte 2. E se você está assistindo essa aula em uma hora que não é exatamente no dia que eu lanço a aula na quinta-feira, você sabe que tem duas partes. Então assiste essa e depois assiste a outra parte, a continuação dessa aula. Vamos lá então, a hora de fazer a inscrição, clicar em inscreva-se, ativar as notificações e guardar esse videozinho, salvar o link e guardar ele para mandar depois para os colegas também assistirem. Então vamos começar a aula? Bora comigo! Muito bem, antes de mais nada, quando nós falamos em formas farmacêuticas e vias de administração, precisamos entender o que compõe a formulação de um medicamento. Basicamente, o medicamento é composto por princípio ativo ou fármaco, que é aquela substância que pode estar já ativa para fazer efeito no corpo, ou pode ser que essa substância seja ativada no nosso organismo, no caso de um profármaco, né? Então, mas que ela tenha função biológica. Essa é a característica principal de um princípio ativo, que tenha função biológica. E quando nós falamos de um medicamento, então é função biológica boa, benéfica, porque existem substâncias que têm funções biológicas ruins, maléficas, e essas são as toxinas. Então o medicamento tem na sua composição uma parte dele é princípio ativo, é a substância benéfica. Porém, também tem outras substâncias chamadas de excipientes, que são substâncias a princípio que não podem causar nenhum tipo de alergia, não podem interferir no nosso organismo, são simplesmente para compor o resto da formulação e permitir com que esse princípio ativo adentre ao nosso organismo. E aí cada forma farmacêutica tem os seus recipientes principais, cada via de administração tem os seus recipientes que permitem que aquela via seja usual, que ela possa ser utilizada. Então, princípio ativo e recipientes. E aí entra a grande pergunta, por assim dizer. Será que os referências, os medicamentos que deram início a um fármaco no mercado, e os seus genéricos, que são as formulações que a partir da queda da patente do referência podem ser comercializados, será que eles são exatamente iguais? Então aqui nesta aula nós vamos discutir um pouco de maneira ética e aprofundada esse assunto. Olha só, o referência ele fez todos os estudos, desde a origem da molécula até os estudos clínicos em pessoas e até os estudos de comercialização para lançar o medicamento no mercado. Então ele tem mais de 10 anos, 10, 15, 20 anos de estudo envolvidos para lançar aquele referência. A partir da queda da patente, o genérico ele pode ser fabricado utilizando todos esses estudos, mas não pagando por eles. Eles são disponibilizados de acordo com a lei dos genéricos. Porém, o genérico, então, já que não teve todo esse gasto, pode ser comercializado e deve ser, não é pode, deve ser comercializado 80% mais barato que o referência. Até aí, tudo bem. Porém, ele precisa apresentar, então, alguns testes de equivalência farmacêutica, de bioequivalência e biodisponibilidade. A equivalência farmacêutica basicamente é que aquela forma farmacêutica ela tem as mesmas características do que a forma farmacêutica do referência. O teste de bioequivalência, ele consiste na demonstração de que o medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência, eles apresentam a mesma biodisponibilidade no nosso organismo. Isso leva em consideração, então, o teste de biodisponibilidade, que revela a quantidade absorvida e a velocidade do processo de absorção do medicamento. Então,
Tudo isso, pessoal, leva em consideração as características da forma farmacêutica, lá na equivalência farmacêutica, e as características de difusão, de passagem através da membrana, de absorção da droga ativa dentro da formulação. Mas os excipientes, eles são considerados de maneira macro, como forma farmacêutica, e não individuais. Então a gente vê no mercado, claro, o genérico tem todos os testes que garantem o efeito no organismo, pensando no princípio ativo, sim, senão ele não existiria. Mas para ter certeza que exatamente todos os constituintes da fórmula são iguais, é preciso abrir a bula e avaliar de maneira mais aprofundada. Vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, o Keflex, referência, que é cefalexina monoidratada. E o seu genérico, um genérico dele, né, que é a cefalexina também monoidratada. Da mesma forma, né, nós temos ali duas soluções, duas formas farmacêuticas idênticas. Né? É uma suspensão oral e o Keflex também é uma suspensão oral. E aí nós temos o seguinte na formulação, os excipientes. Os excipientes da formulação do Keflex e os excipientes da formulação do genérico do Keflex, que tem a mesma forma farmacêutica e que passou por todos os testes de biodisponibilidade e bioequivalência. E aqui nós temos então, vamos ver primeiro o referência. Esterato de alumínio, butilparabeno, que é o conservante, óleo de mamona hidrogenado, lecitina, cloreto de sódio, sacarose, amarelo FDC número 6 em laca de alumínio, amarelo DCN10 com laca de alumínio, óleo de coco fracionado e sabor artificial de guaraná. Esses são os excipientes da formulação do Keflex. Muito bem, nós vamos para o genérico. Óleo de rícino hidrogenado, óleo de coco, sacarose, aroma de guaraná, corante de alumínio, laca amarelo. Deixa eu ver se tem mais um pouquinho aqui para o lado. Não tem. Tartrazina, corante de alumínio, laca amarelo de novo, queprúsculo 6, cloreto de sódio, butilparabeno, estearato de alumínio, lecitina de sódio. Muito bem, aqui nós temos então duas formulações com a mesma quantidade de cefalexina na formulação, que é o princípio ativo, mas com recipientes diferentes. Eu trouxe esse exemplo só para ilustrar para vocês a importância da gente abrir a bula de fato. Porque olha só, aqui no genérico nós temos tartrazina e ela é um corante que pode causar alergia, por exemplo. Ela é um corante muito causador de alergia. Então esse é um exemplo de que uma das formulações tem um corante que tem maior prevalência em causar alergia e no outro, na referência, não tem esse corante causador de alergia. Mas é só um exemplo, porque existem também exemplos onde o genérico não tem nenhuma substância assim, como lactose, como corantes alergênicos, e o referência tem. Então, a dica que eu quero que vocês peguem desse início de aula, sempre verifiquem a bula. Quando há a intercambiabilidade, beleza, a lei permite intercambiabilidade, por exemplo, entre referência e similar, ok. A lei dos genéricos garante a qualidade do genérico, ok. Mas não considera, nenhuma dessas legislações consideram as individualidades de um paciente. Se ele já teve alergia a algum corante, se ele já teve alergia à lactose, se ele apresenta uma sensibilidade a algum outro medicamento, e quando ele apresenta, verifique qual a marca desse medicamento que ele utilizou para avaliar todos os recipientes e não apenas o princípio ativo. Show? Então, feito essa dica, vamos falar agora de vias de administração e formas farmacêuticas. Vamos lá. Então, nós podemos dividir as vias de administração e as formas farmacêuticas entre enterais e parenterais, principalmente. Das vias enterais, nós temos, por exemplo, a via oral, a via sublingual, que muitos consideram como uma via parcial, show, mas ela é administrada na cavidade enteral, então na via enteral, então é considerada uma enteral também. A via retal, por quê? Porque mesmo que absorva 50% da aplicação do medicamento direto para o sangue, alguma parte também absorve no trato enteral. A via bucal, gástrica e duodenal. Então, se você considerar o processo de absorção do medicamento no tubo gastrointestinal, a via sublingual e a via retal, elas podem ser consideradas parciais. Se você considerar o local de administração,
tubo gastrointestinal, aí elas são enterais tal qual a oral, a bucal, a gástrica e a duodenal. Show? Então essa é a via enteral. Ela é uma via que demora mais para fazer efeito, claro que como tem algumas possibilidades de absorção direto para o sangue, como a retal e a sublingual, isso não é verdade, mas na grande maioria, e principalmente a oral, como um grande exemplo, ela demora mais para fazer efeito, ela é mais segura, porque no momento que você administra um medicamento que não tenha, que é tóxico por engano, uma dose tóxica por engano, é possível fazer uma lavagem gastrointestinal e é possível então prever também os processos de absorção. Além da via enteral, nós temos as parenterais, que são diretas, ou seja, são aplicações que vão utilizar um compartimento e logo em seguida nós vamos para o sangue, ou indiretas, vias parenterais indiretas, onde você administra em superfícies, em órgãos, onde você vai ter uma absorção um pouco mais lenta, se absorver para a circulação sistêmica, muitas vezes fica no local de aplicação. Então a via parenteral direta, por exemplo, a endovenosa clássica, que é a única via de administração que não tem tempo de absorção, porque afinal o medicamento cai todo na circulação sanguínea, já cai 100% no sangue, e as outras vias têm tempos diferentes de absorção, mas todas elas muito mais rápidas do que a via enteral, porque afinal você administra num compartimento e logo em seguida ele começa a liberar o fármaco para o sangue. Muito bem, nas vias indiretas parenterais nós temos, por exemplo, as transmucosas, como nasal, ocular, vaginal, uretral peniana e auricular. E nas vias indiretas parenterais do tipo tópicas, nós temos transdérmica, cutânea e pulmonar. Olha que interessante essa grande divisão, para deixar claro para você a divisão das vias de administração. E quando nós falamos nas principais, aquelas que são mais utilizadas do nosso dia a dia, nós temos as enterais, são oral, sublingual e via retal. E na via parenteral nós temos intravenosa, intramuscular, subcutânea, respiratória, cutânea, nasal, ocular e auricular. Show? Então, esses slides, pessoal, eles vêm a partir de uma apostila que a gente disponibiliza dentro da plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês, olha só. Então, olha só, aqui na primeira página da nossa plataforma já aparece a última aula postada, que foi sobre a nova cepa, né, do Covid-19. Mas aqui no índice nós temos vários tópicos, né, que são as aulas e introdução à farmacologia, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. Pessoal, são mais de 100 horas de aula gravadas, fora lives, aulas desenhadas no quadro. Então, muitos e muitos módulos extra também, e-books, curso de cálculo farmacêutico, curso de farmacologia e envelhecimento. Então tem muita coisa. E essa apostila que eu estou mostrando para vocês alguns fragmentos, ela vem da introdução à farmacologia, ela é dada na fase introdutória e utilizada também nas vias de administração e formas farmacêuticas, nessa aula aqui embaixo. Ela está contida aqui nos materiais, ela está postada aqui em todos os materiais, no campo apostila de formas farmacêuticas e vias de administração. Aqui, ó. Se der tempo de baixar aqui, eu já mostro ela para vocês. Então aqui tem as últimas aulas postadas, para o aluno poder achar a aula que quer, pode procurar por tags também, colocar o nome do medicamento, aparece a aula que foi trabalhada. E aqui a apostila, então, de vias de administração e formas farmacêuticas disponíveis para o aluno, mais de 31 páginas. Muito bem, então boa parte do conteúdo que está aqui está nessa apostila postada dentro da nossa plataforma de aulas Farmacologia Aplicada R2A e que você tem acesso clicando no primeiro link aqui desse vídeo, caso você queira de verdade aprender farmacologia do básico ao avançado, do início ao fim, comigo por 12 meses, um ano de acesso completo para você. Muito bem, então vamos lá. A via oral, ela é a administração de medicamentos pela via oral, é a mais utilizada, ela é a mais segura, econômica, além de ser bastante confortável, sem apresentar dor, por exemplo, a não ser que a pessoa tenha algum problema disfágico. No uso dessa via, os medicamentos podem ser administrados nas formas de comprimido, então nós vamos para a forma farmacêutica, comprimido, cápsula, pó
ou líquidos. Eles se espalham por todo o nosso organismo, principalmente através do intestino, assim como os alimentos quando comemos. Então pode haver interação entre fármaco e alimento durante a administração dessa via. Porém, a administração de medicamento por via oral não é indicada em pacientes que apresentam náusea, vômito, que tenham dificuldade para engolir, que estão desacordados, por exemplo, pois eles podem engasgar e o medicamento não chegar então até o intestino e ser absorvido pelo nosso organismo. Então existem algumas condições que levam à escolha de outra via, até muitas vezes mais insegura do que a via oral, e algumas delas eu acabei de citar. Ela pode ser utilizada para um efeito local no sistema gastrointestinal ou de maneira sistêmica. E eu cito para vocês um exemplo, a vancomicina, por exemplo. Ela é um antibiótico utilizado para infecções resistentes às penicilinas, principalmente, e ela é utilizada também de maneira tópica no intestino. Então a ampola, o frasco ampola é diluído, é reconstituído na verdade, e em vez de ser aplicado de maneira endovenosa, ela é aplicada direto no tubo gastrointestinal para agir na infecção local do intestino, para evitar que haja um progresso de bactérias localmente e não um efeito sistêmico, já que administrado por via endovenosa, ele não chega lá no tecido infectado pela bactéria. Então olha que interessante, é realmente o motivo da utilização. Então eu listei para vocês aqui, por exemplo, algumas vantagens e desvantagens da via oral. Olha só, vantagens. Ela é auto-administrada, econômica e fácil, ela é mais confortável, é indolor, tem possibilidade de remover o medicamento caso tenha sido uma administração errônea, efeitos locais e sistêmicos ela pode fazer, desvantagens, absorção variável e às vezes é ineficiente, o período de latência é médio a longo, a ação dos sucos digestivos pode interferir na absorção do medicamento, interações com alimentos podem ocorrer, os pacientes podem não ser colaborativos e inviabiliza a administração por via oral, pode apresentar um sabor desagradável, e daí alguns medicamentos são em forma de drágia, já por causa disso, para facilitar a passagem pelo esôfago e para melhorar a palatabilidade daquele medicamento. Pode ocorrer e vai ocorrer em vários fármacos o fenômeno de metabolismo de primeira passagem, porque afinal tudo que é drenado do tubo gastrointestinal passa pelo fígado, então o medicamento acaba sofrendo ação do fígado também, e ocorre também uma interferência no pH do trato interferência pelo pH do trato gastrointestinal. Muito bem, vamos falar primeiro dos comprimidos então. Os comprimidos eles têm então, é uma mistura entre o princípio ativo e o excipiente, ou os adjuvantes. Eles podem ter como excipientes, olha só, os diluentes, os aglutinantes, desagregantes, lubrificantes, promotores de reologia, ou seja, da disponibilidade do medicamento na forma de tempo, e os molhantes. Vários recipientes diferentes para a mesma formulação. E aqui na apostila, por exemplo, eu cito muito bem isso, explico para os alunos nas aulas, videoaulas da plataforma, porque é importante você saber o que cada um dos constituintes da formulação, ou pelo menos entender a base, de por que utilizar cada um deles, por que colocar lactose, por que colocar amido, por que alguns têm ácido esteárico e outros têm talco. Então tudo isso é explicado nessa aula de formas farmacêuticas. E aí nós temos então alguns tipos diferentes de comprimido. Comprimidos não revestidos, comprimidos revestidos, drágeas, comprimidos tamponados e comprimidos de liberação controlada, dentre outros. Vamos ver alguns deles então. Comprimidos não revestidos, por exemplo, eles não têm um revestimento para proteção, principalmente para o ácido do estômago. Eles podem ser produzidos em uma compressão apenas, ou seja, de uma camada única, ou por múltiplas camadas, e estão liberando o medicamento também em camadas. O comprimido revestido, eles são recobertos por uma ou mais camadas constituídas por misturas de substâncias diferentes e que muitas vezes protegem para a agressão do ácido estomacal, liberando apenas ele no sistema entérico. E aí muitos laboratórios usam o termo comprimido entérico, ao invés de comprimido revestido. As drágeas é uma forma farmacêutica sólida cujo núcleo é um comprimido que passou por um processo de drageamento, ou seja, é refinado, o processo é um revestimento de açúcar e acontece então a melhora na
na friagem dele pelo esôfago, facilitando a deglutição, e também o gosto fica muito melhor. O comprimido tamponado, ele tem uma camada, uma película protetora de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, permitindo a utilização desse medicamento em pessoas que sofram, por exemplo, de gastrite, de úlcera, porque aí você vai bloquear a ação do ácido no momento da passagem do comprimido. E o comprimido de liberação prolongada. Eles são medicamentos que não são liberados imediatamente quando começa o processo de dissolução do comprimido, e sim aos poucos, liberando aos poucos o medicamento e estendendo muito a chegada dele no sangue. Isso facilita, por exemplo, diminuindo o número de tomadas do comprimido durante o dia. É uma grande vantagem do uso de um comprimido de liberação prolongada. Os pós e os grânulos são outra forma farmacêutica sólida, muito utilizados. Eles são, por exemplo, uma mistura do fármaco com algumas substâncias químicas, finamente divididas e na forma seca. Eles são obtidos após uma pulverização das substâncias e ressecamento das mesmas em uma temperatura específica, e os pós, então, podem ser utilizados tanto por via tópica, quanto oral, quanto parenteral também. Os grânulos, eles são constituídos por substâncias e medicamentos associados a açúcares ou alguns outros adjuvantes, cujo conjunto tem aspecto homogêneo, mas são diferentes. Prepara-se então os grânulos umedecendo o pó ou mistura dos pós desejados, aí passa uma massa umedecida por uma tela que produz os grânulos do tamanho desejado. Os grânulos também são microgrânulos, na verdade, grânulos microscópicos, são uma forma farmacêutica de muitas cápsulas. Então as cápsulas levam os grânulos dentro para a administração enteral. E além disso, os grânulos também são melhores administráveis que os pós, porque eles não aderem entre si. Muito bem, é possível cortar um comprimido, por exemplo? Essa é uma grande dúvida de quem começa a estudar farmacologia e utilização de medicamentos. É possível cortar o medicamento? Bom, algumas formas sólidas do tipo comprimido podem ser partidas porque tem um sulco central indicando o local para o rompimento do comprimido. Normalmente os fármacos, os medicamentos, melhor dizendo, que tenham esse sulco, eles, a princípio, o laboratório diz que metade da formulação, se for um sulco central único ou dividido em duas partes, o comprimido, o laboratório diz que boa parte do medicamento é dividido em duas partes. Então tem 50% do fármaco na extremidade esquerda e 50% na extremidade direita, e o sulco facilita a quebra. Mas não tem nada que diga 100% disso. Então o ideal, padrão ouro, é nunca fracionar uma forma farmacêutica. Em um segundo momento, se necessário, fracionar apenas aquelas que têm o sulco. E numa terceira possibilidade, não tem sulco, mas preciso fracionar a dose, é melhor você diluir essa formulação e aplicar e administrar metade do volume dessa diluição, porque a princípio, dissolvido, você tem toda ela dentro de uma seringa, por exemplo, ou dentro de um outro invólucro líquido para administração. Então, preferencialmente não se corta nenhuma forma farmacêutica, não se fraciona nenhuma forma farmacêutica. Se não for possível administrar a dose inteira, só fracionar aquelas formas sólidas do tipo comprimido com sulco. Se não tem sulco, é preferível diluir e administrar metade do volume de diluição. As cápsulas geralmente são feitas de gelatina, como cápsula dura, ou de glicerina e sorbitol, quando é uma cápsula mole e elástica. E ela é simplesmente um invólucro para levar o princípio ativo, que tem bem menos recipientes do que no comprimido, porque muitos dos recipientes são para dar a compactabilidade do comprimido e manter a forma assim como ela é. E a cápsula não precisa, porque o invólucro já faz a retenção, a divisão do ambiente, por exemplo, para a parte interna, já protege muito mais o princípio ativo. Então, muitas vezes, os recipientes são muito menores em quantidade do que no comprimido. E assim ele leva o princípio ativo para o local de absorção. Os líquidos, então, eu tenho alguns tipos de líquidos diferentes, como por exemplo suspensões, que é uma forma farmacêutica líquida com partículas sólidas dispersas. É preciso então sempre agitar uma suspensão antes da administração, porque essas partículas elas não são 100% solúveis naquele líquido, então é preciso agitar para poder misturar melhor essas partes, a parte sólida com a parte líquida, antes de fazer a
administração. São partículas realmente insolúveis na forma líquida. Então as suspensões elas podem ser utilizadas na via oftálmica, tópica, enteral e injetável. As soluções, então, elas são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, resultando num produto final com uma única fase, diferente da suspensão, e de aspecto límpico. Normalmente o solvente é de maior quantidade e o soluto tem bem menor quantidade, e isso já evita a saturação da diluição e assim ela se mantém na forma líquida. Podem conter adjuvantes farmacotécnicos para manter a estabilidade, como antioxidantes e conservantes, e além disso também para dar mais palatabilidade àquela forma farmacêutica, utilizando adulcorantes e flavorizantes. As soluções elas podem ser utilizadas também pela via de administração oftálmica, otológica, nasal, enteral e também na forma de injetáveis. Ainda falando dos líquidos, nós temos os xaropes, os edulitos e os elixires. Os xaropes são preparações farmacêuticas aquosas e límpidas que contêm açúcar. Simples assim, como sacarose, em concentrações próximas da saturação, formando uma solução hipertônica. Então o termo xarope é que eu tenho uma solução com açúcar. Agora, o edulito, elas são formas farmacêuticas de uso oral adulcoradas isentas de sacarose, ou seja, sem açúcar. Normalmente, o termo utilizado por uma solução sem açúcar, um líquido sem açúcar, continua sendo xarope sem açúcar, mas o termo mais correto é edulito. E o elixir é uma solução que mistura o princípio ativo, os recipientes com álcool. Então existe um teor alcoólico também no elixir e por isso que tem várias contraindicações. Assim como o xarope com açúcar, né? O xarope que tem açúcar é contraindicado para pacientes diabéticos que não controlam bem os valores glicêmicos, os elixires são contraindicados em pacientes com problemas hepáticos, por exemplo, crianças e idosos, porque eles têm uma certa fragilidade no fígado à presença de álcool. Ainda falando na via enteral, nós temos a via sublingual, que muitas vezes é utilizada, quando o paciente não tem como deglutir o comprimido e também para acelerar o efeito daquele fármaco, porque realmente nós temos uma imensa vascularização da região oral, especialmente na região sublingual, e que drena direto para a corrente sanguínea tudo que é administrado nesse local. Os medicamentos que são ministrados pela mucosa oral podem aparecer no sangue do paciente dentro de 1 minuto, de 1 a 15 minutos, já alcançando níveis sanguíneos máximos de 10 a 15 minutos, sendo mais rápido que o medicamento ministrado, por exemplo, pela via oral tradicional. Pode-se administrar, então, medicamentos por meio da mucosa oral do paciente através da via sublingual, translingual e bucal. Não é apenas a sublingual. Comprimidos mastigáveis, por exemplo, não são sublinguais, mas vão ser absorvidos também na cavidade oral. Muito bem, outra característica importante, além da rapidez, são os medicamentos que são absorvidos na cavidade oral. Eles tendem a burlar o metabolismo de primeira passagem. Eles não passam pelo metabolismo hepático, então tem o benefício e o malefício. Eles precisam ser drogas que não precisam ser metabolizadas, porque muitos medicamentos muitos fármacos precisam passar pelo fígado para sofrer essa metabolização. Então ele não pode precisar ser metabolizado pelo fígado. E a vantagem é que se ele, uma vez que não precisa, ele não vai sofrer mesmo, porque ele vai cair direto no sangue e vai poder fazer efeito mais rapidamente. A via retal, pode ser utilizada tanto para tratar problemas locais do cólon ou sistêmicos. Por quê? Porque na região do cólon nós temos também muita vascularização. Então o medicamento absorve uma parte pela via enteral, pelo nosso tubo digestório, e uma parte, quase 50% da formulação, cai direto no sangue, é administrado diretamente no sangue, absorve direto para o sangue. Então também ela é uma forma de evitar uma certa irritabilidade ao trato gastrointestinal superior. Boa parte da formulação não vai sofrer metabolismo hepático no fígado, porque desvia da circulação pórtica e cai direto no sangue, mas quando penetra um pouco mais, o medicamento é absorvido por vasos que drenam para a veia porta, sofrendo a primeira passagem pelo fígado também. Então nós temos vantagens e desvantagens também na via retal.
Algo importante a se falar é que essa região não são só vasos que enriquecem o ambiente, também nervos. E o nervo vago, ele inerva vastamente essa região. Então a utilização de supositórios muitas vezes pode irritar também o nervo vago e causar uma síncope vasovagal. Pode acontecer uma síncope vagal por causa da administração da via retal e alguns supositórios foram retirados do mercado por causa disso nos últimos 10, 15 anos. Muito bem, então essa foi a primeira parte apenas da aula de vias de administração e formas farmacêuticas. Vamos discutir muito mais sobre esse tema na aula número 2, na parte 2, onde vamos falar das vias parenterais. Então já deixa o seu like, já coloca aqui o botãozinho, já clica no botão de se inscrever, ativa as notificações, deixa nos comentários se você tem alguma opinião sobre essa aula e manda para os colegas, que na próxima aula eu te vejo também aqui nesse mesmo canal, aprendendo sobre vias de administração e formas farmacêuticas. Até a próxima quinta!